pequeninos já podem ir para o cultinho lá embaixo. Glória a Deus. Você pode sentar. Que alegria. Glória a Deus. Se é uma das coisas que nós nos alegramos, é que temos uma igreja com muitas crianças. E às vezes, criança, a gente sabe que criança faz barulho, né? Mas criança nos lembra de vida. Amém? Então, louvado seja Deus, porque somos uma igreja com muitas crianças. Oramos para que o Senhor ainda envie mais crianças em nome de Jesus. Amém? Essa é a nossa oração. Que bom que podemos estar aqui celebrando, louvando a Deus nessa noite. Que bom que nós podemos... Amém. Nós podemos nos reunir para glorificar e celebrar o Senhor. Nos últimos 2 domingos nós falamos a respeito, um recorte, né, da escatologia. Nós falamos a respeito do arrebatamento, da volta do Senhor, da sua segunda vinda. Nós não entramos em detalhes, né, nos detalhes do arrebatamento, ou nos detalhes que são não tão detalhes assim, mas são tantas perspectivas a respeito da escatologia cristã. Mas nós temos falado sobre a volta de Jesus, falamos nos últimos domingos sobre isso, e louvado seja Deus, porque você está aqui nessa noite, você vai ouvir um pouco mais sobre isso. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo lá em Apocalipse, capítulo 4. Apocalipse 4, o último livro da Bíblia. Esse é fácil de achar, não tem erro. Mas antes de nós lermos Apocalipse capítulo 4, eu quero ler uma citação de um coach crente da nossa geração, que não é, na verdade, a citação dele é um eco, e na verdade ele está replicando aquilo que ele, claro que ele acredita, ensina, mas ele está replicando aquilo que ele também vê muito. E a citação diz o seguinte: creio que você e eu estamos aqui para viver o melhor deste mundo, aqui e agora. Amém? E todo mundo diz amém? Que maravilha! Quem não quer? Quem não quer viver o melhor deste mundo, aqui e agora? Antes da gente ler Apocalipse 4, eu quero só voltar os teus olhos um pouco para essa perspectiva que não é uma perspectiva que está só no mundo coaching, mas é uma perspectiva que está no consciente coletivo. A verdade, as pessoas hoje, todos nós, estamos sendo forçados a pensar que nós temos que extrair o melhor dessa terra aqui e agora. Né? E menos do que isso é inaceitável, menos do que isso a gente começa a entrar em crise. Se eu não estou vivendo o melhor dessa terra, eu começo a entrar em crise, porque o que eu estou fazendo de errado? No que eu estou sendo incapaz, inábil? No que eu não estou, exercendo as minhas habilidades? No que eu não estou frutificando? E aí eu começo a entrar em crise, e eu começo a achar que de repente eu estou sendo mal mentoreado, né? E aí eu começo a procurar mentores que me joguem lá para cima e que me façam desfrutar do melhor deste mundo aqui e agora. E aí, se eu não tiver em alguns meses o meu primeiro milhão, e aí eu desespero, e aí eu começo, e aí essa história e essa crise você já conhece muito bem. Hoje não basta mais, o mundo não exige mais de você só uma graduação, você tem que ser PhD, senão você vai ser devorado. Estou falando alguma asneira? Você precisa ser muito bom. E entenda, eu não estou fazendo apologia à ignorância. Não estou fazendo apologia à preguiça, a você não fazer o que deve ser feito. Eu não estou fazendo apologia a nada disso, muito pelo contrário.
Tudo isso tem o seu lugar. Lembra a primeira mensagem que nós pregamos no primeiro domingo de janeiro, onde nós falamos que tem coisas muito boas, que elas têm o seu lugar na nossa vida, elas só não são eternas. Eu não posso achar que eu estou aqui para viver o melhor e para desfrutar e que necessariamente o melhor desse mundo vai vir a mim, porque o melhor desse mundo é uma questão de perspectiva. Porque na perspectiva desse homem, o melhor desse mundo aqui e agora é, como muito bem se diria, é independência financeira, ou como é que tem outro nome? Independência financeira não é. Me ajudem aí, gente. Além de independência financeira tem outro, não tem? Ninguém diz agora, né? Não, a gente nem ouve essa turma aí. Sei não, pastor, está falando bobagem aí. Mas além da independência financeira tem outro nível, né? E a grande questão é que a gente começa, e não por conta só de algumas pessoas, mas porque é um pensamento coletivo, a gente começa a achar que estamos aqui de fato e nós não podemos receber nada menos do que o melhor. Nada menos do que o melhor. E essa é uma perspectiva. Agora, essa perspectiva, ela não combina com o que nós acabamos de cantar no refrão, quando nós dizemos: nada é impossível para ti. Ela não combina com isso. Ela não combina porque a gente começa a entender que nada é impossível para Deus, e nós cantarmos isso, nada é impossível para Deus, e certamente nós cantamos isso desejando que isso seja uma verdade para a gente. Eu tenho certeza que muitos, quando cantam esse refrão, eles cantam desejando com todo o seu ser que isso seja uma verdade. Que você saia daqui e você olhe para uma circunstância e você reconheça que aquela circunstância, ela não é impossível para Deus. A gente, certamente, muitos de nós estão aqui desejando fé para crer nisso, para crer que de fato nada é impossível para Deus. E eu tenho certeza também que muitos que estão aqui creem em Deus, confiam na sua soberania, mas não conseguem crer que nada é impossível para Deus. Por que essa perspectiva de que nada é impossível para Deus não combina com essa perspectiva que nós lemos aqui desse coach? Eu não vou dizer o nome. É porque essa perspectiva que nós lemos a partir dessa expressão, que não é de toda errada, ela dá uma ênfase no nosso desempenho, ela dá uma ênfase na nossa habilidade, ela dá uma ênfase naquilo que nós temos que fazer. Ao passo que a perspectiva divina, ela dá uma ênfase naquilo que o Senhor já fez e na resposta que nós damos ao que Ele já fez. E é por isso que nós vamos ler Apocalipse, capítulo 4, no verso 1. Vocês estão comigo, gente? Está calor, né? A gente fica meio sonolento. Então eu vou dar uns berros hoje para você ficar mais acordado. Parece que o ar não está gelando, né? Mas está ligado, gente, no 17. Está calor mesmo. Né? E fazer o quê, né? É o verão. Glória a Deus por isso. Né? O irmão Cindinho agradece, né? O Cindinho gosta de inverno. Capítulo 4, verso 1 diz assim: depois destas coisas, olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e adiante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. Até aí, vamos ler só o verso 1 e 2. Mas essa conversa, agora vamos entender o que está acontecendo aqui. João, na ilha de Patmos, em torno de 90 e poucos anos depois do nascimento de Jesus. Então isso quer dizer que ali uns 40, talvez quase 50 anos, 40, talvez quase 50 anos após a crucificação, João está exilado em Patmos. E por que João está exilado em Patmos?
Porque o imperador que tinha assumido o contexto do Império Romano, um tal de Domiciliano, se não me engano, se não me falha a memória, esse cara, ele impôs uma perseguição absurda que já vinha acontecendo aos cristãos, mas ele asseverou isso, a ponto tal que quando você fosse se dirigir a ele, você precisava chamar Senhor e Deus Domiciano, não sei o quê, não sei o quê. Então, ele atribuiu a si o título de Deus, de deidade. E aí, inevitavelmente, os cristãos começaram a resistir a isso, e eles não... E aí começaram, você conhece um pouco da história, se tornaram tochas humanas, foram pendurados nas ruas, muitos exilados, e João está exilado na ilha, uma ilha muito pequena, onde lá ele acaba tendo... Aí você imagina um pouco a cena da vida dele, já com idade avançada, tendo pregado o Evangelho, tendo servido Jesus, ele está exilado. E naquele contexto, exilado numa ilha que tem, em média, eu não lembro agora das medidas, mas era assim, tipo 15 quilômetros por 10, era uma ilha pequena, que certamente não tinha recurso algum, era um lugar, de fato, uma prisão. João estava lá, aí você imagina a perspectiva desse homem, que os seus últimos anos andando com Jesus, pregando o Evangelho, servindo, acaba numa prisão. E aí acontece uma situação inusitada, ele acaba tendo uma revelação. O livro de Apocalipse é a revelação. E aí no capítulo 4 nós ouvimos o relato dele. João escreve às igrejas da Ásia Menor, e no relato do capítulo 4, essa mesma voz que o orientou a escrever orientações objetivas para essas 7 igrejas, cuja ele destina as suas cartas, essa mesma voz começa a conversar com ele diretamente e diz: João, sobe para cá. Quando ele olha, ele vê uma porta aberta no céu, e aqui é interessante a gente perceber o que está rolando aqui, qual é a conversa que está acontecendo aqui. E ele olha essa porta aberta no céu e ele ouve essa voz: sobe para cá, sobe. E a Bíblia diz que ele faz isso, ele obedece, ele sobe, e quando ele faz isso, ele imediatamente vê um trono, e entenda, Apocalipse fala muito a respeito desse trono de Deus, e você vai encontrar isso quase 40 vezes só na carta de Apocalipse, porque de fato é um livro que quer mostrar a centralidade e a soberania de Deus, não do homem. Deus está assentado no trono do universo, da criação de todas as coisas, e é Ele que comanda e orienta todas as coisas. Então há uma intencionalidade do Espírito a revelar isso, que Deus está no centro e no domínio de tudo. E aí João sobe, e a partir do momento em que João sobe, a perspectiva de João começa a mudar. A visão que João tem das coisas começa a mudar. E a visão que João tem é uma visão que passa agora a não ser mais das coisas terrenas e naturais, mas João passa a ter uma visão das coisas eternas, celestiais. E ele começa a ver seres viventes. E o relato, você pode gastar um tempinho lendo em casa todo Apocalipse 4 ou todo Apocalipse, se você tiver estômago para isso. Mas você começa a ver que o relato de João, ele começa a ver outras coisas a partir da perspectiva que ele já estava vivendo. Qual era a perspectiva que João estava tendo até o capítulo 4? Você começa a ver que ele começa a conversa e o relato dele com as igrejas, as 7 igrejas, é uma conversa natural. Olha, vocês precisam mudar o coração de vocês, voltar ao primeiro amor. Você conhece a história toda. Mas é uma perspectiva natural. João está ali, está na prisão, está escrevendo, está falando dos pecados dessas igrejas, da frieza delas, uma série de coisas que são, nossas. Mas num dado momento na vida de João, o Senhor chama ele para uma nova perspectiva. O Senhor chama ele para um novo ponto de vista, para um novo patamar, para um lugar que daí então, agora João não vê mais no mesmo nível
de quem está vivendo, mas João passa a ver de um ponto privilegiado. Ele passa a ver de um lugar que a sua visão é diferente. E por mais que pareça um texto alegórico, mas ele tem uma instrução objetiva muito forte para mim e para você. Porque quando a gente lê uma expressão como essa que eu li para vocês, desse coaching, é uma perspectiva extremamente natural. E o problema não é que as perspectivas naturais são ruins. A gente costuma dizer aqui algumas vezes, se você quer colher coisas diferentes, você tem que fazer o quê? Semear a mesma semente todo dia? Não, né? Semear sementes diferentes. Você vai ver que Jesus ensinou tantas e tantas coisas usando circunstâncias, artifícios da vida cotidiana. Você vai ver Jesus ensinando a respeito da pesca, da agricultura, de uma série de coisas que as pessoas viam que eram o seu cotidiano. Mas há momentos do ministério de Jesus que ele quer estabelecer bases sólidas nas vidas dos seus discípulos, é que ele chama os seus discípulos para uma nova perspectiva. O que eu quero dizer, e o que Apocalipse quer dizer, o que João quer dizer, o que a palavra de Deus quer dizer, que embora nós tenhamos na nossa vida diária muitos tratos e muitas atitudes que elas são respostas, sabe, de percepções humanas. Muitas coisas que nós fazemos são respostas de percepções humanas. Existe algo que é fundamental na vida do cristão e que ele precisa ter isso, que é uma perspectiva a partir do ponto de vista de Deus das coisas. Amém? Sabe por quê? Porque é a garantia, a perspectiva a partir do ponto de vista de Deus, é a garantia de que nós não nos decepcionaremos. Porque quando Deus chama os seus discípulos e os envia, por exemplo, a obra do ministério, a gente começa a ver que a perspectiva que Jesus constrói no coração dos seus discípulos é uma perspectiva que é completamente contra a cultura, é de ponta cabeça. Ele começa a dizer para os seus discípulos: vocês não encanem não, porque as pessoas vão perseguir vocês, elas vão escarnecer de vocês, não vai ser fácil, vocês vão ser como lobos, como ovelhas em meio a lobos. Pior que alguns são como lobos mesmo, infelizmente. Mas, via de regra, Jesus ensina que nós seríamos como ovelha em meio a lobos. Então Jesus começa a imprimir uma perspectiva no coração daqueles discípulos que não é a perspectiva natural. Porque automaticamente a gente quer viver uma vida de triunfo, não é isso? Você gostaria de vir aqui hoje à noite e ouvir uma palavra de mim dizendo: olha, a Bíblia diz que você vai romper, você vai lançar uma semente e vai colher 100 vezes mais. Glória a Deus, e todo mundo ia vibrar com isso. É o que a gente quer ouvir. Agora, existe uma perspectiva humana que deseja isso, mas Deus nos chama para um lugar que nos faz contemplar a cena inteira. Pastor, por que eu preciso saber disso? Porque há momentos na minha e na sua vida que as nossas visões, as nossas percepções, os nossos julgamentos naturais, eles vão falhar. Eles não vão ser o suficiente. Essa semana nós vivemos um momento trágico na vida da igreja, e não só na vida da igreja, mas como sociedade. Quem está no grupo lá sabe, o falecimento do menino Nicolas. E aí, tem alguns irmãos que estão bem envolvidos com eles, bem próximos, ajudando. E a gente esteve lá para fazer o ofício. O que você diz para uma mãe que está enterrando um filho de 8 anos? Que saiu bem, só não volta. Me diz qual o conselho humano de sapiência, de sabedoria, que aplaca a dor de uma mãe dessa, de um pai desse.
Há momentos na nossa vida que as nossas conjunções, que as nossas estratégias, que elas falham. Não adianta nada, porque nessa hora, esse conselho de que eu e você estamos aqui para viver o melhor aqui e agora, eu quero ver você convencer essa mãe disso. Eu quero ver esse coach convencer essa mãe disso. Me convence. Porque a perspectiva que vai durar para sempre é aquela que Deus nos dá. Porque se o Senhor leva você a perceber que a sua vida é muito mais do que talvez esses 90 anos aí que você vai viver nessa terra aqui com muito enfado e dor, a cena muda. Quando você vai para o lugar de Deus, que é um lugar de coisas maiores e melhores, que é o lugar do trono e da glória de Deus, e você começa a enxergar a vida a partir dessa perspectiva, você vai começar a perceber que a sua vida não é um recorte, porque tem muita gente desesperada e frustrando, porque acha que a vida é um recorte. Toda a vida dela está resumida ao problema que ela está vivendo hoje, mas o Senhor diz para você: sobe para cá, vê numa perspectiva diferente, como eu vejo. Porque às vezes a gente está no olho do furacão, e a gente olha para os lados e é tudo desespero, é tudo bagunça, é tudo barulho, é tudo vento, é ensurdecedor. Mas o Senhor, em meio a tudo isso, Ele chama você: sobe, vem para cá, assume uma nova posição para enxergar as coisas, há uma nova perspectiva para você ver a vida. E isso é eterno. Quando nós conseguimos enxergar, ou procuramos enxergar a vida na perspectiva que Deus nos oferece enxergar, entenda, gente, nós, vamos lá, só para a gente não sair demais do texto, olha o que diz Apocalipse 4, e presta atenção nos detalhes. Depois dessas coisas, olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, então nos primeiros capítulos 3, os 3 primeiros capítulos, que já tinha falado com ele, falando comigo como trombeta, um ressoar de uma trombeta, algo muito forte. Disse: suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer. Quando João é chamado para essa nova perspectiva, não é para alguma coisa que talvez aconteça. É que, quiçá, que aconteça. Pode ser que aconteça. Não. Quando João é chamado para esse lugar, é para que ele enxergue uma cena de algo que vai acontecer. A Bíblia diz que o Senhor é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim. E se você ler os primeiros capítulos, e principalmente o capítulo 1 de Apocalipse, você vai entender com todas as letras de Deus dizendo de si mesmo que ele é o começo e ele é o fim, ele é hoje, ontem, será eternamente, vai passar os céus, a terra, Mateus diz isso, mas a sua palavra não vai passar, ele permanece para sempre. Ele vai dizer na sua palavra que ele está, e a terra é como estrada dos seus pés. Ele vai cada vez mais mostrando quem ele é, e que ele está fora da nossa perspectiva natural, humana. E quando a gente olha para cá, Deus está dizendo: olha, sobe aqui que eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer. E aí você vai ter uma ideia de as coisas que vão acontecer, como elas vão acontecer, na minha perspectiva. Às vezes a gente está querendo enfrentar as coisas que irão acontecer uma perspectiva natural e humana, com um olhar humano. Ah, eu acho que se alguém te feriu, eu acho que você deve fazer tal coisa. Como eu acho que Deus acha. Porque o que nós achamos, embora entenda, Deus não nos torna impessoais, muito pelo contrário. Ele quer que nós tenhamos as nossas características, as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas decisões. Faz parte do chamado de Deus, da sua criação. Porém, a nossa cosmovisão, a forma como nós enxergamos o cosmo, a vida, as pessoas,
o mundo e todas as coisas, elas precisam ter a lente do Evangelho, a lente da construção de Deus. O problema é que nós estamos enfrentando a vida com uma lente do desempenho. Estamos enfrentando a vida com uma lente do sucesso humano. Nós estamos enfrentando a vida com uma lente, sabe, basicamente racional. E quando João é chamado para uma nova perspectiva, gente, as visões que João tem vão além, sabe, da nossa capacidade natural de perceber as coisas. O que tudo isso quer dizer para mim e para você nessa noite é que por mais que nós tenhamos os nossos sistemas de enfrentar a vida, e cada um vai desenvolvendo o seu sistema de enfrentar a vida e problemas, eu tenho certeza que de tanto problema que você já enfrentou, você já sabe como enfrenta os problemas. Você já sabe, por exemplo, tem gente que está vivendo uma luta no casamento, mas ela já sabe como enfrenta aquilo ali. Talvez ela não tenha todas as respostas, mas ela já sabe como se porta, ela já desenvolveu uma habilidade ali de lidar com essas coisas. Mas, embora a gente faça isso naturalmente, isso é falho. E é por isso que nós somos chamados, através desse relato bíblico. Somos convidados. Você pode ter o seu sistema desenvolvido de como enfrentar lutas. Mas existe uma perspectiva de Deus que mostra a cena diferente. A Bíblia conta a história de Elias, que teve uma vitória ministerial muito grande. Ele derrotou adversários. E aí ele começa a ouvir rumores de que alguém está se levantando contra ele. E ele começa a achar que... Mas olha só a cena. Olha a cena. A Bíblia diz que esse cara, ele vai e ora, e cai fogo do céu quando ele ora. Hoje isso não cabe dentro da nossa cabeça. Como assim? E aí cai fogo do céu, e o cara vê, sabe, o poder de Deus se manifestando. Aí ele sai dali, e ele vai para um lugar, e alguém começa a dizer: não, mas olha, tem uma pessoa que está te perseguindo, que vai te matar, que o sol vai se pôr, e ela vai ter a tua cabeça numa bandeja. E ele começa a desesperar, porque ele deixa de ver na perspectiva de Deus, e ele volta para uma perspectiva natural, e ele começa a dizer: bom, é mesmo, ela é a rainha, não, vai me matar mesmo. E aí ele começa a dizer: não, eu estou perdido. E ele deseja a morte. Ele deseja a morte. Aí ele precisa ser pegado pela mão de novo. Deus sobe para cá. Aí ele sobe de novo na perspectiva de Deus. Ele está vendo, cara, você não está só. Tem mais um tanto de gente junto com você. Não esmurece. Fica firme. Você está vendo um recorte da história, mas Deus está dando a oportunidade de você ver a cena maior. Eu quero encorajar você nessa noite, é que você tenha, sabe, o empenho de não enxergar a sua vida completamente natural. Cuidado, nós estamos virando crentes naturais. Sabe, a gente está virando crente que resolve tudo com ferramentas de desenvolvimento pessoal. E, gente, isso não é ruim. Não acho que eu estou falando mal de desenvolvimento pessoal. Muito pelo contrário, eu acho que todos nós tínhamos que entrar num processo de desenvolvimento pessoal aí. E de preferência, se pudesse ser com bons profissionais, seria. Eu não estou falando mal disso. Eu estou dizendo quando a gente começa a viver a vida com essa lente. Somente. E é isso que Deus faz com João. João, sai daí. Cara, tu está achando que é o exílio só, é o problema? Não. Então vem cá, eu vou te mostrar coisas extraordinárias. E aí João começa a ver coisas extraordinárias. Começa a ver seres celestiais. Ele começa a ver a soberania de Deus. Ele começa a ver que Deus não é um Deus que está remendando a história a partir do tempo, mas é um Deus que já tem tudo diante dos seus olhos. Porque se a gente enxerga a vida numa perspectiva humana, você começa a pensar assim: mas onde, como a gente ouviu, pastor, aonde Deus estava quando meu filho morre?
Se a gente está numa perspectiva natural da coisa, a gente vai dizer, descuidou. Mas não. Quando a gente enfrenta as dificuldades da vida, se nós estamos com os nossos olhos, sabe, contaminados só pelo que é, a gente vai, inevitavelmente, a gente vai enfrentar de forma fatalista as coisas, desanimada. E aí talvez nós até vamos cantar, nada é impossível para ti, Senhor. Nada é impossível para ti. Só não vamos conseguir crer nisso. Porque de uma perspectiva natural, a gente canta essas coisas, mas não crê nessas coisas. Uma perspectiva humana, nós cantamos isso, dizemos, oramos, dizemos, Senhor, nada é impossível para ti, tu és soberano. Mas nós não cremos. Não cremos. Só quando nós conseguimos, sabe, enxergar de fato, né, a porta do céu aberta e conseguimos subir ao lugar que é reservado para mim e para você, para que nós possamos subir e enxergar as coisas como de fato o Senhor permite que elas sejam vistas. E entenda, o que há de encorajador nesse texto é que essa mesma porta que se abriu diante de João está aberta diante de você, para que você enxergue a vida numa perspectiva desenhada por Deus e não a sua. Que por mais gente boa que você seja, por mais gente fina que você seja, o teu olhar, o meu olhar ainda estão contaminados pelo pecado. Ainda estão. Enquanto nós não deixamos esse corpo terreno, o nosso olhar ainda está contaminado pelas marcas do pecado. Por isso eu e você somos convidados. Sabe, eu sei que talvez você é a pessoa do sistema. Você tem sistema para tudo. Você é a pessoa que tem tudo planejado, tem a sua agenda organizada. Mas eu te encorajo, não largue mão disso. Não largue mão disso. Mas coloque isso debaixo da soberania desse Deus que está sentado ao trono. Só no capítulo 4 de Apocalipse. São 7 vezes que o escritor fala sobre o trono de Deus e sua glória, que ele está sentado nesse trono. Ele não está sentado, não são os homens que estão assentados no trono de Deus, é Deus que está sentado no seu trono. Ele ainda é soberano. Para ele, de fato, nada é impossível. Mas humanamente isso não entra, até entra aqui, mas não desce até aqui. Amém? Você está comigo? Já dormiu? Derreteu? Amém? Eu queria convidar você a exercer isso na sua vida. Talvez hoje esteja tudo jóia, tudo bem. As nossas perspectivas humanas cada vez mais são assertivas. Essa semana eu recebi uma mensagem de uma pregação de uma igreja muito grande, muito cheia. E eu ouvi, eu acho, uns 30 minutos da mensagem. Aonde desses 30 minutos eu tirei talvez uns 15 conselhos, no mínimo, que qualquer bom gestor que leu meia dúzia de livros sobre desenvolvimento pessoal, sobre liderança, daria. Está entendendo o que eu quero dizer? Que no mínimo 5.000 pessoas que estavam naquele lugar foram confundidas a respeito de uma perspectiva de Deus e uma perspectiva dos homens. Eu não estou falando mal. Eu estou dizendo que a gente precisa ser cuidadoso com o que a gente ouve. Eu estou querendo dizer que o mundo inteiro está empurrando a mim e a você para que nós enxerguemos todas as coisas como simplesmente naturais. Simplesmente naturais. Olha a sacada. Os discípulos estão andando com Jesus. Aí eles começam a observar Jesus. De vez em quando Jesus entra nos lugares, aí aparece um endemoniado lá, aquela história toda. E aí Jesus sai. A pessoa ficava liberta na hora. Eles entram em Gadara, vem um cara lá que mora no meio dos sepulcros, totalmente destruído, uma vida bagunçada.
E o cara já chega nele, aqui tu queres nos atormentar aqui, endemoniados, somos uma legião, e papapá, e aquela bagunça toda. Jesus sai. Aquele cara é liberto, recobra o seu entendimento, a sua vida é restaurada instantaneamente. Coisas milagrosas acontecendo. Os discípulos estão de olho naquilo, estão vendo aquilo, estão vendo aquilo, estão vendo aquilo. Outros à volta estão vendo aquilo. A história começa a se multiplicar. Passa um tempo, passa alguns anos talvez. Alguns discípulos estão andando lá, filhos de Seva estão andando, e eles encontram a mesma situação que eles viram, talvez com Jesus, ou talvez com alguns dos discípulos, de uma pessoa lá, endemoniada, e aquela bagunça toda, e aí eles dizem, agora é a nossa vez, a gente já sabe como é que é, a gente viu lá o sistema, como é que funciona. É só dar um berro forte, repreender. E a Bíblia diz que esses homens foram, e eles apanharam dos demônios. Saíram fugidos. Por quê? Porque eles tinham uma perspectiva natural do que é extraordinário e sobrenatural. Lhes faltava a visão de fato que Deus tinha dado. Acontece a mesma coisa com os discípulos de Jesus, que eles oram e a pessoa não é liberta, e aí Jesus diz, não, essa casta sai com jejum e oração. Mas por quê? A perspectiva não é natural, não precisa ter um porquê. Você está entendendo o que a gente está querendo dizer nessa noite? Está fazendo sentido para você? Sim ou não? Ou não? Cuidado quando você se torna a pessoa de uma ferramenta só. O que é a pessoa de uma ferramenta só? A pessoa que ela só usa uma estratégia para enfrentar a vida toda. Às vezes a pessoa ela usa a estratégia do alto desempenho. Ela vai aplicar alto desempenho em tudo. Tudo que ela fizer vai ser com alto desempenho. Muito. Mas há momentos, entenda, que Deus não vai usar você através do alto desempenho. Há momentos que Deus vai trabalhar através do silêncio. Há momentos que Deus vai trabalhar através da tua fraqueza. O apóstolo Paulo diz, olha, eu reconheço o poder de Deus em mim quando eu sou fraco. Não é no meu desempenho. E eu não estou falando mal do desempenho. Eu estou dizendo quando a gente acha que Deus só vem de um jeito. E a gente desenvolve na nossa vida essa perspectiva natural.